a sua formação de base é psicólogo. Sim. Você, assim, como psicólogo, como que tá, né, assim, como que você vê a psicologia, a graduação da psicologia e a pseudociência ali enraizada? Porque tem vários viés, assim, não são viés, vou usar terminologias erradas e você me corrige, tá? Tranquilo. Que tem o TCC, né, que terapia cognitivo-comportamental, tem a área da psicanálise, que a gente ouve muito falar que seria uma pseudociência. Que pé que tá hoje em dia isso da psicologia e a pseudociência? O quão enraigado está? Complicado isso, porque nas graduações de psicologia, a gente não encontra apenas doutrinas ou teorias científicas. Boa parte daqueles conteúdos carece de boas evidências. Não estou falando aqui da filosofia, por exemplo, que é discutível até que ponto é uma área a parte paralela da ciência, porque tem alguns autores que defendem que existe uma filosofia científica. Não vou entrar nesses detalhes porque é bem denso o assunto. Mas eu estou dizendo aqui de propostas terapêuticas, propostas teóricas para a gente entender o comportamento humano, que não passaram por testes rigorosos para a gente saber se aquilo condiz com a realidade, se aquilo de fato ajuda, e isso tudo está sendo ensinado em graduações de psicologia. É importante deixar claro que isso não é um problema só da psicologia. Todas as áreas do conhecimento têm propostas que são carentes dessas evidências. O ponto é que na psicologia, a gente tem, talvez, comparativamente com a física, a química, a biologia, mais teses, mais doutrinas que são precárias de evidências. Então, você exemplificou a psicanálise. A psicanálise é muito famosa aqui no Brasil. Ela tem uma popularidade talvez maior do que as demais abordagens. E existem alguns estudos sinalizando que a popularidade de uma doutrina que se pretende científica, ela acaba afetando o nível com que as pessoas confiam nessa doutrina ou nessa prática. De forma que, se você vai num país onde a psicanálise não é muito conhecida, não é muito popular, as pessoas vão ficar mais céticas. Que história é essa, gente? Freud, sexualidade entre crianças, repressão, recalque, atos falhos. O pessoal vai achar meio esquisita essa história e pode ficar um pouco mais receoso de acreditar. Mas aqui no Brasil, por uma série de fatores, a psicanálise é muito popular. E isso acaba impactando positivamente a confiança que as pessoas têm de que funciona, de que as suas teorias condizem com a realidade, retratam o funcionamento da mente de forma acurada e assim por diante. Sendo que muitos teóricos da psicologia e filósofos da ciência questionam se a psicanálise tem teses assim tão confiáveis, tão condizentes com a realidade. Então a psicanálise é um dos exemplos mais interessantes de como uma doutrina pode se inserir na grade curricular ou no SUS, nos consultórios profissionais por aí de psicologia ou psicanálise, sem ter a devida pesquisa para garantir que aquilo condiz com a realidade, que aquilo funciona, que aquilo é seguro e assim por diante. Mas tem outras aí, assim, eu não vou dizer... sabe o que é complicado, Mirella, nessa história? Não significa que tudo que a psicanálise ou outras linhas teóricas da psicologia que não têm tanta credibilidade científica afirmam que é falso, que não funciona ou que não ajuda. Existem ideias e podem haver também práticas, intervenções na psicanálise ou em outras linhas teóricas que são bacanas, que podem ajudar. A própria ideia de inconsciente não é pseudocientífica. Hoje em dia tem neurocientistas, tem cientistas cognitivos estudando processos psicológicos ou neuropsicológicos que ocorrem, entre aspas, abaixo do nível da consciência, ou para produzir a experiência que a gente chama de consciência. Então, boa parte daquilo que ocorre no nosso cérebro, daquilo que o cérebro faz, não reflete diretamente numa experiência de cores, de sentimentos, de um pensamento que a gente tem. Mas ainda assim, uma diferença que a gente tem que fazer é a seguinte: isso não significa que
como a psicanálise vê o inconsciente seja a maneira mais confiável como esses processos não conscientes funcionam. Então, existe uma questão muito grande de, ok, o inconsciente enquanto um conjunto de mecanismos cerebrais ou neuropsicológicos que estão por baixo ou por trás da nossa experiência consciente, do nosso comportamento, rolando ali o tempo inteiro. O que bate com as afirmações da psicanálise e o que não bate com as afirmações da psicanálise? A gente tem, por exemplo, o conceito da repressão na psicanálise. Será que existe, de fato, evidências que mostram que a gente recalca, joga ali para uma área inacessível da mente, aqueles materiais que incomodam o ego, que nos machucam, para a gente não se lembrar daquilo ali posteriormente? Eu não conheço evidências científicas que apoiem, por exemplo, esse tipo de ideia para explicar o esquecimento ou algumas outras coisas. Mas tem estudos em ciências cognitivas e neurociências sinalizando que existem processos que são inconscientes. O ponto maior, então, é como estão sendo construídas as teorias sobre esse inconsciente. Existem pesquisas que são mais confiáveis para a gente chegar a conclusões mais confiáveis e teorias que não são tão confiáveis assim, ou métodos de pesquisa que deixam muitos vieses e uma fragilidade grande em torno das conclusões. Então, a psicanálise é considerada uma pseudociência em grande parte porque seus métodos de pesquisa não são tão confiáveis assim para a gente chegar a conclusões abrangentes sobre o comportamento humano, porque as pessoas desenvolvem certos transtornos mentais, como ajudar as pessoas a mudar seu estilo de vida, sua forma de pensar sobre as coisas e assim por diante. Sim. Então é um bom exemplo aí que você já trouxe sobre uma prática que é meio questionável. Questionável.